Bom dia, pessoal. Vamos agora começar a nossa parte de plano de trabalho, que foi muito mencionada na primeira aula. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a Coordenadoria de Recursos Humanos, a coordenadora Sandra Lima, pelo convite, toda a equipe do CEFOR, a Thais, a Eni, a Vanessa, quero agradecer muito pelo apoio. Quero agradecer a minha coordenadora, Tatiana Locher, que me autorizou a participação nesse curso. Então, e quero agradecer a presença de todos os diretores, os DRS, né? Mais as unidades próprias nossas, todos os presentes. Então, hoje agora nesse momento, o nosso foco é o plano de trabalho. Primeiro, a Maria Cláudia, como todos já assistiram, já ouviram tudo sobre o convênio, que é um instrumento onde o plano de trabalho está atrelado. E eu gostaria só de lembrar a vocês, na questão do plano de trabalho, que ele é a peça mais importante do convênio, certo? Isso já foi mencionado. Esse plano de trabalho, ele é feito, né? Ele tem duas vertentes, uma técnica e uma administrativa, por isso ele é muito importante com relação às duas áreas dos servidores da Secretaria. Eu coloquei aqui o conceito do plano de trabalho, por quê? Primeiro, nós precisamos saber o que é um plano de trabalho. Que todo mundo ouve falar do plano de trabalho, que todo mundo ouve falar da importância dele. Nenhum convênio ele é firmado sem um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele é aprovado pela autoridade competente, então ele tem uma importância muito grande do ajuste. Então, o plano de trabalho ele é um instrumento mais importante do processo do ajuste e consiste em planejar as ações a serem desenvolvidas com o recurso que será disponibilizado. Através desse instrumento, é possível gerenciar do início ao fim a execução do ajuste, bem como dar subsídios à prestação de contas, possibilitando o acompanhamento do objeto planejado. O plano de trabalho deverá ser aprovado pelas autoridades competentes, como eu disse. O objetivo do plano é organizar, facilitar e otimizar a gestão do ajuste. O plano de trabalho, antes de iniciar, é preciso, primeiro, a entidade ou beneficiário entender que ele é um planejamento das ações, que é através dele que será possível obter êxito no convênio firmado, ou seja, nas ações pactuadas. O plano de trabalho, ele também tem toda uma legislação, né, que rege o plano de trabalho. Como já foi mencionado também, no decreto 66173, ele disciplina acerca da celebração do convênio. Aí, a Lei 14133, ele fala pouco do plano de trabalho, aliás, ele fala num plano de trabalho resumido, mas o decreto ele vem indicando os tópicos necessários para a formalização de um plano de trabalho, certo? Aí nós seguimos também a Lei 14133, ela foi alterada pela Lei 14.770, no seu artigo 184, que é onde fala do plano de trabalho. E as instruções do Tribunal de Contas. Embora eu tenha mencionado aqui o número da instrução, que é a vigente, mas, como diz a Maria Cláudia, as instruções elas são alteradas a cada ano. Ou, às vezes, demora, passa mais de um ano para uma alteração. Mas é importante que os servidores entendam que tenham que conhecer a instrução do tribunal, todas as legislações, mas a instrução do tribunal ela também tem regras e onde venha depois a fiscalização. Então, é importante conhecer os decretos, a legislação, bem como os pareceres. Então, todas as legislações que se aplicam ao convênio
se aplicam também ao plano de trabalho. Então, como já foi mencionado, é muito importante que se faça a leitura do convênio, como a Maria Cláudia já passou todas as cláusulas importantes, e é importante que também conheça a estrutura do plano de trabalho. Como eu já disse, o plano de trabalho ele é um planejamento das ações. Então, antes de iniciar um plano, precisamos planejar. Então, o que precisamos? Saber a entidade, ou o beneficiário, ou a secretaria, né? O órgão público, porque não somente o beneficiário solicita um recurso, mas a secretaria também, às vezes, tem necessidade de fazer um convênio com uma instituição ou por algum projeto. Então, às vezes, a necessidade parte da secretaria, primeiro, né? Sempre primeiro, porque é visando o interesse público, e também, às vezes, o beneficiário, a entidade, ela tem uma necessidade de um recurso que, junto com a secretaria, será feita a avaliação da pertinência. Aí, para tudo isso, tem que ter um planejamento, que é um processo de tomada de decisões. É escolher o caminho a ser seguido, na verdade, e quais ações devem ser priorizadas e onde os recursos serão alocados. Então, sem um planejamento, o que é um planejamento? Levantamento de tudo aquilo que precisamos, de tudo que é necessário e de tudo aquilo, de todos os recursos que serão envolvidos. Então, tem que pensar na parte técnica, na parte dos recursos, dos recursos humanos, dos materiais, tudo que for envolvido para poder firmar um convênio. Direcionar para o futuro desejado. Permite que a instituição visualize onde quer chegar e os objetivos que pretende alcançar. Então, sem um planejamento, não conseguimos visualizar onde queremos chegar e os objetivos que pretende alcançar. O planejamento nos ajuda a diagnosticar, monitorar, corrigir e avaliar. Ele não é estático, é um processo dinâmico que requer constantemente o acompanhamento e, se necessário, a adequação. Por que é preciso de um planejamento? Com o planejamento, nós conseguimos saber se o que nós necessitamos é possível, se precisa de uma correção, às vezes de uma situação anterior, de repente eu já tenho um convênio firmado anteriormente, e que com um novo convênio, um novo plano, eu preciso fazer algumas correções. Então, o planejamento nos leva a compreender também essa necessidade. Caso o plano de trabalho seja oriundo de chamamento público, observar o termo de referência. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, alguma demanda ela vem de um chamamento público, como nós temos entidades, ou alguns projetos, ou alguns programas, ou alguma necessidade que precisamos fazer um chamamento público, porque o convênio ele não vem somente diretamente com a instituição, às vezes também tem o chamamento público. E quando faz um chamamento público, que é providenciado um edital, tem um termo de referência. Aí o plano de trabalho tem que estar de acordo com o termo de referência. Nós já recebemos plano de trabalho, que foi oriundo de um chamamento público, onde ele estava em desacordo com o termo de referência. Então, é preciso atenção para isso. É preciso ter gestão. Quando nós estamos formalizando, né, ou elaborando um plano de trabalho, nós temos que pensar na gestão, porque é preciso que, ao fazer esse plano, nós tenhamos um acompanhamento. Esse plano não é só na hora que eu preciso do recurso, eu faço um plano de trabalho, a entidade passa para o departamento regional ou para a unidade e fica só naquele momento da elaboração. Vai lembrar desse plano de trabalho e deste convênio quando chega na prestação de contas. Quando chegar na prestação de contas, aí já estamos com problema.
Então, a gestão ele é um processo de organizar, coordenar e controlar as atividades necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos. Por isso, nós temos que estar acompanhando a execução do plano de trabalho mês a mês. A gestão nos ajuda a realizar as atividades dentro do prazo, a partir de um cronograma detalhado e que regularmente será acompanhado pela instituição. Então, o que acontece? Temos que verificar o prazo, o cronograma que está detalhado nele, quais são as aplicações e quais as despesas contém esse plano. Utilizar os recursos de forma eficiente. Então, quando eu estou fazendo gestão e eu estou acompanhando o plano de trabalho, eu já vou verificando de forma eficiente os recursos humanos, financeiros e materiais que são necessários para o acompanhamento desse plano. Nós também temos objetivos, né, nós queremos alcançar os nossos objetivos, monitorar o processo e, se necessário, realizar ajustes. A equipe alinhada, então, toda a equipe envolvida no plano. Então, eu tenho equipe técnica, eu tenho equipe administrativa, toda a equipe tem que estar alinhada a esse plano, ou seja, conhecer o plano e acompanhar. Aí, no plano de trabalho, tem um gestor. Este gestor é o mesmo gestor do convênio. Então, o gestor do convênio, que não tem a cláusula específica nesse gestor, é o mesmo do plano de trabalho. Ele vai acompanhar, ele vai olhar, ele vai monitorar, ele vai verificar se tem algum problema na hora da execução e, se detectar algum problema, enquanto está na fase de execução, é possível fazer alguma correção. Então, quem é este gestor? Embora a Maria Cláudia já tenha dito no gestor do convênio as obrigações, mas quem é? Ele é um profissional responsável por gerenciar a execução do convênio firmado, atuando como interlocutor entre a instituição e a Secretaria da Saúde. Ou seja, esse gestor da entidade, né, do beneficiário, ele está acompanhando a execução, bem como o gestor do Estado, né, o gestor público, também estará. Esses dois profissionais, eles se comunicarão, eles estarão em contato caso haja algum problema nesse plano de trabalho. Então, tanto a Secretaria da Saúde faz contato com o gestor da entidade, como a entidade também tem que partir dela se ela perceber algum problema na execução, alguma deficiência ou algum erro, ela faz contato com o gestor da secretaria. As atribuições do gestor são acompanhamento, monitoramento, fiscalização da execução do objeto do convênio e devendo zelar pelo adequado cumprimento pactuado. Então, veja bem, o gestor do convênio, que já está previsto, com RG, toda a documentação, cargo, é uma pessoa de extrema importância no instrumento pactuado. E aí, esse gestor, ele tem que ter essa noção, e eu tenho frisado muito, tenho até ligado para alguns departamentos regionais, porque esse gestor, ele vai depois fazer um relatório governamental na prestação de contas. Quando chegar ao final, se ele não acompanhou, ele terá um pouco de dificuldade, às vezes, para fazer o relatório governamental. Por quê? Porque depois de executada a despesa, depois de verificado que a meta não foi atingida, já o recurso já foi liberado, já foi aplicado, e aí a situação fica um pouco complicada, porque isso vai indicar devolução de recurso. E para a secretaria, não é interesse a devolução do recurso,
Porque a devolução do recurso significa que não foi aplicado o como foi pactuado o instrumento. Aí, o detalhamento das obrigações do gestor estão previstas na cláusula do convênio firmado. O que deve conter um plano de trabalho? Todo plano de trabalho ele tem a sua estrutura e todas as áreas, né, todos os itens do plano de trabalho são importantes. Todos. Por quê? Porque se tiver algum problema na execução, ninguém faz um plano de trabalho ou um convênio pensando em ter problema, mas isso pode acontecer. Então, para evitar, é preciso, na hora que for assinar, que for fazer o plano, preencher corretamente todos os itens, e na hora que for assinar, também é preciso observar se todos os itens estão de acordo, se todos os itens estão corretos, para que não haja problema. Então, quais são os itens? A identificação da entidade, que depois eu vou estar falando passo a passo, o objeto, os objetivos, as justificativas, as metas serem atingidas, meta qualitativa e meta quantitativa, etapas ou fases, plano de aplicação, cronograma de desembolso, previsão da execução e assinaturas. Essa estrutura, ela também está prevista no decreto que disciplina os convênios. Vamos iniciar um plano de trabalho. Quando eu digo da importância de cada item, as informações cadastrais, ela vem um breve histórico da instituição, a missão da instituição. Então, ela deve conter data e início das atividades, tipo de assistências, fonte de recursos financeiros que ela recebe, né, e a região atendida e outras informações que tecnicamente se julgar relevantes. E também a característica da instituição, seja participação do SUS, como ela como essa entidade, né, ela participa no SUS. Então, tem que descrever a quantidade de leitos, as especialidades, a quantidade de profissionais que ela possui, o tipo de complexidade atendida e outras informações também que julgar relevante tecnicamente. O que acontece? Todo mundo acha que isso aqui é normal, que ninguém dá importância, que é um copia e cola, mas a instituição ela sofre alteração. Então, é preciso observar esses itens quando formalizamos um plano de trabalho. Quando acontece uma denúncia ou quando acontece algum problema, vamos nos valer da característica dela. Ah, mas qual é a especialidade dela? Quantos leitos ela tem? Então, toda essa parte é importante. Qual é a missão? Por que ela foi criada? Às vezes, nós já encontramos plano de trabalho que o recurso solicitado estava em desacordo com o que ela foi criada, com a missão que ela ia desempenhar. Nessas informações cadastrais, nós temos o órgão, né, ou a entidade, que é a razão social. É importante a razão social. Essa razão social ela está no estatuto, no CNPJ da entidade. Então, é preciso ter essa conferência, porque nós temos entidade que ela também vai, às vezes, fazendo alteração na razão social. Então, o fato de que firmou um convênio anteriormente, é preciso saber se permanece a mesma razão social. O CNPJ é necessário a conferência, porque às vezes digitam o número errado, e isso é importante. O endereço, o município, o CEP, telefone, todas as informações necessárias é preciso. O representante legal, isso é de extrema importância. O gestor de convênio, como eu já tinha mencionado, o nome, o cargo é de extrema importância, porque é ele que vai fazer o acompanhamento do
do plano de trabalho. O gestor do convênio não pode ser o representante legal. Por quê? Porque o gestor do convênio é aquele colaborador que vai acompanhar a execução. E o representante legal, às vezes, não tem nem condições de acompanhar toda a execução. E também, ele sendo representante legal, é preciso ter uma outra pessoa para verificar se o plano de trabalho está sendo cumprido de acordo. E a conta corrente? Essa conta corrente, que também já foi mencionado no convênio, toda vez nós temos problemas. Por quê? Primeiro, para cada convênio, uma conta específica. Ou pode ser uma conta que já foi utilizada desde que ela esteja zerada. E o que acontece? Às vezes o pessoal erra na agência, erra no dígito na conta corrente, e aí faz tudo correndo, quando chega na hora de pagar não é possível, porque foi indicado a conta errada. Ou, quando é uma conta nova, essa conta não está cadastrada no CIAFEM. Então, faz tudo e depois não consegue efetuar o pagamento, porque a conta não está cadastrada no CIAFEM. Ou também, nós já tivemos caso de que foi colocado um número de conta e não sei nem como conseguiram cadastrar no CIAFEM, ou a mesma conta com endereço completamente diferente. Isso nós não conseguimos compreender. Então, é preciso que o concredor seja também conferido. A identificação do objeto. O plano de trabalho, como nós falamos, ele tem vários itens. E um dos itens é o objeto. O objeto, eu falo, ele é a espinha dorsal do plano de trabalho, assim como o plano de trabalho é a espinha dorsal do convênio, certo? Então, no objeto é que vai estar definido o que será atingido, é o que está definido, o que se necessita, é o que será definido, como será liberado o recurso. Nesse objeto, ele está atrelado à parte contábil. Então, quando é custeio, custeio, quando é investimento, investimento. Então, há necessidade que isso fique claro para que depois, quando a gente for para a cláusula do convênio, na cláusula da liberação, que nós vamos indicar a natureza de despesa, nós vamos olhar para o objeto do plano de trabalho para poder classificar contabilmente o recurso para que haja um empenho correto. Então, esse plano de trabalho, ele define a finalidade e o objeto deve ser detalhado. Nós temos muitos problemas, porque o objeto vem com pouco detalhamento e depois, na hora da execução, porque na hora de fazer, faz correndo, às vezes, eu tenho um prazo para cumprir, ou eu quero receber o recurso, e não dá muita importância na hora do preenchimento do plano de trabalho. E depois, na hora que começa a executar, que vai perceber as falhas que tem. Então, atenção e, por favor, que seja feito um detalhamento nesse objeto. No caso de investimento também, de repente vem um plano de trabalho equipamento. Qual equipamento? É preciso especificar, eu quero um tomógrafo, eu quero um ultrassom, ou então, no caso de mobiliário, que tipo de mobiliário? É mesa, é cadeira? Então, é necessário a identificação. Tudo isso que eu estou falando não os departamentos regionais, as unidades, já conhecem isso, eu não estou falando nada diferente, só que quem já recebeu o plano de trabalho de volta sabe que nós temos tido vários problemas e várias correções se faz necessário. Então, se fizer um plano de trabalho bem elaborado, com certeza também terá uma prestação de contas bem feita. Porque cada vez que o plano não está claro, não tem detalhamento, com certeza terá uma execução com problema e uma prestação de contas com problema. No caso de uma obra, é preciso ter um projeto. Por quê? Porque o engenheiro é que vai fazer o projeto e toda a necessidade
para aquela obra. E através desse projeto que saberemos o quanto custará essa obra. Então, é preciso. Então, tem muitos questionamentos. Precisa de projeto? Uma obra precisa de projeto. Por que não precisa de projeto? Se for uma reforma comum, eu vou pintar, vou trocar o piso, e aí tudo bem. Mesmo assim, tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando em unidade de saúde. Nós temos alguns exemplos de material. Então, no caso de custeio, tem o material de consumo, prestação de serviço, reforma e folha de pagamento. No caso do material de consumo, que depois, mais à frente, vamos falar do detalhamento, é preciso ir pensando que, quando eu estou nessa fase, que tipo. Pessoal, acho que ela travou. Só um instantinho. Ela está dizendo, tudo bem? Voltou, Marilza? Tinha Tudo bem, travado. tá? Então, posso falar, né? Então, eu vou voltar. O objeto o material de consumo tem que ser observado. Que tipo de material de consumo, que tipo de prestação de serviço, a reforma, que tipo de reforma e a folha de pagamento. Na questão da folha de pagamento, também vem pouco detalhamento. Por quê? É lógico que no plano não detalha a folha, mas tem que ter uma planilha anexa informando a categoria dessa folha. O que compõe essa folha? Médico, enfermeiro, material pessoal administrativo. Então, há necessidade de um detalhamento. Por quê? Para evitar problema na execução. No caso do investimento, também precisa identificar, como eu já tinha dito lá atrás, veículo, ambulâncias, equipamentos, mobiliários, reforma ou ampliação. Então, assim, quando for uma reforma, simplesmente, como eu disse, será considerado custeio, porque ela não aumenta a área construída. Uma reforma comum, sem aumento de área construída, ou seja, sem ampliação. O plano de trabalho ele tem também um item da justificativa. Eu sempre digo que esse item é um item onde a entidade é o poder de persuasão dela, na onde ela vai explicar por que da necessidade do recurso, certo? Então, ela tem que obter algumas perguntas para ela mesma, que eu acho que facilita na hora de fazer a justificativa. Por que realizar esse projeto? Então, assim, por que eu preciso desse recurso? Então, quando eu começo a fazer essa pergunta, eu já vou começando preparando a minha justificativa. Quais os motivos que justificam o projeto? Que contribuições trará a realização do projeto para a população? Que solução do problema, né, faltou um dele, trará para a realização do projeto? Então, algumas perguntas é preciso ser feito para poder fazer a justificativa. Então, o que eu digo? Uma justificativa bem elaborada e fundamentada é o primeiro passo para a aprovação do seu plano de trabalho, aumentando, assim, as chances de sucesso do projeto. Então, assim, muitas vezes, a gente não consegue compreender algum detalhamento, a gente vai na justificativa para entender por quê, qual é a necessidade, que benefício isso trará, por que precisa desse recurso. Então, algumas perguntas, quando eu começo a formalizar um plano, me faz pensar na minha justificativa. Acho que ela travou. A gente Aí, está te ouvindo, sim. tá te ouvindo? Não, não estava mudando a tela. O plano de trabalho ele também tem metas. Para facilitar, nós olhamos para o método da SMART, que é um método claro. Por quê?
Nós temos vários servidores que trabalham com plano de trabalho há anos, mas também temos servidores novos, também sabemos que sempre sofre alguma alteração, e também sabemos que temos servidores que não leem as instruções, não leem o parecer da CJ, embora a gente fique insistindo, como a Maria Cláudia bem disse, é preciso uma leitura, porque eu digo que o servidor público que não conhece a legislação pública é que nem um jogador entrar para jogar bola sem bola. Então, é impossível não ter conhecimento da legislação pública. Com a legislação, com o conhecimento da segurança, fica mais fácil. Então, quem acha muito difícil é porque está faltando leitura da legislação e dos pareceres. No método SMART, ela fala que uma meta ela tem que ser específica. Então, essa meta ela não pode ser generalizada, não, ela tem que ser clara, ela tem que ser determinada. Quando eu começar a preparar uma meta, ela tem que ser, eu tenho que olhar para ela e pensar: eu consigo atingir? Eu consigo alcançar? Ela está clara? Ela também tem que ser possível quantificar, é preciso medir. Por quê? Depois eu vou ter que medir. Tudo aquilo que eu estou propondo, vai passar também para avaliação técnica, e a avaliação técnica e administrativa também tem que verificar se o que foi proposto pelo beneficiário está de acordo com o interesse da secretaria e se é possível acompanhar e medir. Ela tem que ser atingível. É possível atingir? Então, se olharmos e franzir a testa, já não é possível, temos que voltar e começar a fazer novamente. Ela tem que ser relevante. Ela é importante? Porque tudo aquilo que não é importante, ninguém dá importância mesmo e acaba não acompanhando e não querendo atingir. Então, tudo que vamos fazer é importante, porque atrás de nós tem uma população esperando que aquilo que está sendo proposto ela possa receber. Então, se nós fazemos um convênio, que o convênio é um acordo entre as partes, é preciso que nós tenhamos o objetivo de fazer com que o que estamos propondo chegue até a população. E o tempo? Essa meta também tem que ter tempo. Eu não posso colocar uma meta quando eu não tenho um tempo determinado. Se eu não tenho um tempo determinado, eu também não vou cumprir, porque acho que a qualquer tempo eu posso fazer. Não. Tudo que é planejado, ele tem tempo para começar e tem tempo para terminar. As metas, elas são metas qualitativas e metas quantitativas. A meta qualitativa é uma meta que, quando começamos a fazer essa meta, nós temos que pensar na qualidade que esperamos. Tanto a instituição quanto o poder público tem que pensar na qualidade. Não é fazer simplesmente porque temos que cumprir uma legislação e não pensar de o que esperamos de qualidade quando colocarmos isso à disposição da população. Se fizer uma meta que não visa uma qualidade, ou estou fazendo porque eu tenho um prazo para cumprir, ou porque eu tenho, no caso, vamos supor, uma emenda que for indicada, mas foi indicada pelo parlamentar. Foi indicada pelo parlamentar, ainda bem que foi, mas passa pelo crivo técnico do Departamento Regional, que vai avaliar a importância desse objeto. Então, seja uma indicação parlamentar, uma solicitação da entidade, ou um interesse, ou de repente, um projeto da secretaria que nós temos que fazer, conversar com uma entidade e fazer um convênio, é preciso já pensar na qualidade. Então, são metas que descrevem características ou atributos que desejamos alcançar, visando a qualidade do presente. É uma percepção de melhoria. Nós temos que querer a melhoria.
sempre. O servidor público já está dizendo, o servidor público cuida do público. Então, assim, o que eu espero que a população receba de qualidade? Então, são importantes para avaliar o impacto do trabalho realizado. E a meta quantitativa? A meta quantitativa, nós temos também as informações de que ela precisa ser quantificada, como eu já coloquei, já mencionei lá atrás. Não é possível fazer uma meta que não dá para medir. E ela tem, se eu estou falando de quantitativa, eu já estou pensando em numérico, em percentual, mas toda vez que eu fizer uma meta que tiver percentual, eu preciso também que tenha um número de referência. Um exemplo, aumentar 10% da consulta, mas aumentar 10% de quanto? E a gente vem colocando isso e os planos continuam vindo com problema. Colocam o percentual sem a referência. Ou então a meta qualitativa também não está de acordo com a meta quantitativa. Às vezes tem divergência. Nós demos aqui alguns exemplos, né? Exemplo não, aqui eu estou colocando, esclarecendo o que deve conter na meta. Então, assim, como eu estava já dizendo, a meta ela tem que ser clara e concisa. Então, ela tem que ser muito. Qualquer pessoa tem que pegar essa meta sempre que o plano, o processo, ele é público, que, na verdade, qualquer pessoa que pegar no processo ou um plano de trabalho para fazer uma leitura precisa compreender. Então, tem que ser claro para todo mundo, certo? E o que é que eu vou fazer para atingir a minha meta? Eu tenho que parar para pensar. Então, se eu quero aumentar ou eu quero manter, qual a minha ação para atingir essa meta? As metas elas estão vindo com pouco detalhamento, e isso tem dificultado o andamento dos processos, e isso também tem sido apontamentos, às vezes, do Tribunal de Contas nessa questão de detalhamento, né? Eu acho que todos os departamentos regionais já receberam algum apontamento, todos já receberam planos de volta para correção. Então, não importa se temos que fazer, às vezes, com um prazo curto, mas é preciso olhar para aquele plano que está sendo executado e focar naquilo que estamos fazendo. Mesmo que tenhamos muitos planos para fazer, mas cada um, é olhar para cada um individualmente. E cuidado com o copia e cola, porque isso acontece muito. Copia o plano anterior e, às vezes, esquece que mudou o objeto. Então, isso tem causado muitos problemas. A situação atual. Então, é descrever a situação atual. Então, se eu pretendo, na meta, fazer uma alteração, uma ampliação, qual é a minha situação atual hoje? Eu preciso descrever, contar como é a minha situação hoje. E qual vai ser a minha situação pretendida. E o indicador também. Qual o indicador que medirá o avanço? Na meta, também tem que ter a fórmula de cálculo. Por quê? Nós estamos falando aqui da meta qualitativa. Ela também tem que ter uma fórmula matemática para calcular. Pode ser matemática para calcular, porque, ou às vezes ela vem numa descrição, mas é preciso medir. Mesmo a meta qualitativa, é preciso medir. E a fonte do indicador, onde, né? Qual é a fonte para esse cálculo? Da onde eu vou tirar? Então, se eu estiver falando, às vezes, de
um treinamento. Então, a minha fonte vai ser, de repente, um relatório de presença. Se eu estou falando de, vamos supor, consultas, vai ser o CH. Então, depende de como será a minha meta indicada. Na meta, aí a gente deu alguns exemplos, fiz um exemplo, alguns não, fizemos um exemplo da meta qualitativa. Por quê? Nesse exemplo, a gente colocou aquilo que eu estava falando, diminuir 10% de 30 absenteísmo de 200 consultas agendadas mês. Perceba que a gente colocou o percentual, mas nós colocamos também a indicação, né? 10% de quanto, certo? As ações para alcance. O que nós vamos fazer para diminuir esse absenteísmo? E a situação atual, né? A situação pretendida, o indicador, a fórmula, embora seja uma meta qualitativa, tem uma fórmula que eu vou executar para saber se eu alcancei ou não aquilo que eu estava pretendendo. E qual vai ser o indicador? Como que eu vou conseguir medir esse absenteísmo? Observando, né, no CIA, as consultas que foram realizadas. Então, aqui eu consigo. Agora, toda vez, eu sempre vou falar, precisa de detalhamento. A meta ela tem que ser clara e para entendimento. Agora, nós temos a meta quantitativa, que é a mesma coisa. Ela precisa ser clara e concisa, ter as ações específicas a serem realizadas, a descrição da situação atual, a descrição da situação desejada, o indicador de medida, né, para medir o avanço, a fórmula e a fonte de dados para cálculo. Lembrando sempre, tem que ser uma meta com detalhamento. Máximo do Eu dei algum exemplo bem simples, mas nós temos metas que são complexas, porque a saúde ela tem várias metas importantes. Mas, para facilitar, eu dei uma meta bem clara, para demonstrar que, olhando para a meta, nós conseguimos entender o que desejamos. E aqui a gente fez também um exemplo de meta quanto? Ampliar 25% de 160 consultas agendadas. Então, a gente colocou o percentual e a indicação, né? 25% de quanto? Que a gente vem falando sempre, que além de não ter detalhamento, que aqui a gente está colocando, eu poderia até e deveria até, de repente, agendar o tipo de consulta. Aqui eu coloquei genérica, mas poderia consulta oncológica, consultas oftalmológicas. É preciso um detalhamento para depois facilitar o atendimento e facilitar o acompanhamento na execução. Na hora que está executando o convênio, o gestor do beneficiário, se ele perceber que alguma coisa não está contente ou que ele não vai conseguir atingir a meta por motivos bem justificados, que não pode ser, como já foi dito, eu fiz um plano correndo, como já aconteceu, eu fiz correndo e agora eu quero fazer alteração. Então, toda alteração do plano de trabalho ou do instrumento do convênio é através de um termo aditivo. Então, o prazo, o tempo é praticamente o mesmo que fazer um convênio novo. Precisa da documentação, precisa da justificativa, precisa de aprovação do secretário. Então, na hora de fazer a meta, é preciso pensar bem antes de começar, para que depois não venha ter problema na execução, não é? Então, é a mesma coisa, situação atual, a pretendida, o indicador, a fórmula, né? E a fonte do indicador.
Lembrando que a meta é de extrema importância. É aqui que nós vamos detalhar o que pretendemos. Tem objeto, uma coisa é objeto, a outra coisa é a meta, porque na hora que eu receber o recurso e eu tenho o meu objeto desejado, eu também tenho que dizer para que eu solicitei esse recurso. E aí o plano de trabalho ele tem um outro item que chama etapa ou fase. Nesse item, que é importante e que já tivemos vários problemas e que tem que ser observado, que é a etapa, que são as ações que serão executadas com recurso financeiro. Nessa etapa, tem vários itens para colocar. Então, assim, o que é a etapa? É a duração, aquilo que eu vou estabelecer e o tempo para executar o meu recurso, certo? Então, o que eu preciso fazer? Aí acreditei em alguns exemplos. Primeiro que tem que definir a etapa. Essa fase, esse item também está previsto no decreto de convênios, porque lá ele fala o que compõe o plano de trabalho. Então, todos esses itens que tem no plano, ele não foi inventado, ou então porque nós queremos. Nós cumprimos uma legislação. É preciso fazer o plano de trabalho? É preciso. Às vezes é cansativo, que a entidade, o beneficiário não quer fazer, ou quando tem um beneficiário novo, não compreende, é preciso orientar, mas é preciso fazer. Sem o plano de trabalho, o convênio não vai andar. Então, assim, aí na etapa ou fase de execução também tem a sua ordem. Então, ela tem. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pensar que eu tenho que cotar, certo? Então, eu tenho que fazer uma cotação. Quanto tempo eu demoro? Aqui já está indicando que a duração é em dias. Nós estamos solicitando que coloque quantos dias eu demoro para fazer uma cotação. E aí depois eu tenho a descrição. Ah, eu vou fazer uma aquisição? Quantos dias eu demoro para fazer uma aquisição? Às vezes, o pessoal coloca cotação de preço, 365 dias. Aí para pensar. Eu coto todos os dias, porque tudo aquilo que eu colocar no plano de trabalho, eu tenho que fazer uma pergunta. É isso mesmo que eu faço? Ou eu estou só copiando e colando porque eu peguei um outro plano, porque às vezes uma pessoa que está chegando agora, ou uma pessoa que está com pressa, e de repente ela copia e cola e coloca uma duração que é impossível ou que não é verdade, que não é a realidade. Então, a duração é a duração daquilo que o beneficiário vai realizar. Por isso, ele tem que estar atento. E o pagamento? Eu faço pagamento a cada 30 dias, aqui eu dei um exemplo, mas tem pagamento que às vezes é feito quinzenalmente, às vezes é feito a cada 90 dias, depende do que está estabelecido no convênio e na meta, porque às vezes tem meta que vai cumprir a cada, né, a cada 3 meses. Embora eu tenha dado exemplo de mês, mas eu tenho meta também aqui de outras entidades que serve a 6 meses, às vezes, né? Aí também a realização da cotação de prestação de serviço. No caso, eu dei um exemplo de material de consumo e da prestação de serviço. Quanto tempo eu demoro para cotar? E que tipo de serviço é? É serviço médico, como eu estava falando? É serviço de manutenção? E a contratação da prestação de serviço também. Quantos dias eu demoro para contratar e de que quando eu faço o pagamento? Vamos fazer o pagamento a cada 30 dias, ou o prazo que de fato vai acontecer a ação. Então, não é porque nós demos exemplo, é a entidade que vai dizer de quanto em quanto ela vai fazer. E a secretaria, né, o poder público, vai verificar se é isso mesmo, se é isso que nós desejamos.
Lembrando sempre que o plano de trabalho ele é aprovado pela secretaria. Primeiro, pelo departamento regional e depois ele vai ser aprovado pelo secretário. Aí vem o plano de aplicação dos recursos. Esse item, plano de aplicação, é o item onde cabe detalhamento. Quanto mais detalhado for, melhor será a execução e o plano de trabalho. Aí, a execução, né, e a prestação de contas. Veja bem, nesse item, se for, no caso aqui, nós temos um exemplo de material de escritório. Então, a gente especificou o que é material de escritório e que material eu desejo. Se fosse medicamentos, a gente já tem solicitado e orientado que seja por classe farmacológica. Oncológico, ginecológico, entendeu? Então, é por classe farmacológica. E é preciso que isso seja detalhado. É lógico que nós não vamos detalhar a nível de colocar que tipo de medicamento vou estar comprando. Vou comprar analgésico. Qual analgésico? Paracetamol, dipirona. Por quê? Esse detalhamento, nós temos entidade que prefere colocar já esse detalhamento. Embora às vezes também não esteja aqui no plano, mas na cotação vai aparecer, porque é preciso ter uma cotação. Porque sem a cotação, que faz parte do planejamento, eu não consigo nem chegar no valor. Como que eu sei quanto custa? E se o que está sendo solicitado está dentro ou fora do preço de mercado, se eu não sei, não tenho um levantamento dos custos. Aí eu vou para a prestação de serviço. Quando eu vou para a prestação de serviço, é preciso identificar o tipo de prestação de serviço. Qual que é o tipo de prestação de serviço? Médicos, prestação de serviço de manutenção de equipamentos, predial. E se é prestação de serviço médico, qual especialidade? A prestação de serviço médicos, oncologistas, ginecologistas, é preciso. Mas a entidade não quer fazer. Mas a entidade ela não quer cotar, porque ela tem o contrato dela e ela quer manter o contrato dela. Para ela manter o contrato dela, é preciso demonstrar que o valor está dentro ou fora de mercado. Se ela não demonstrar tudo aquilo que não é possível cotar, ou porque a entidade não quer cotar, então ela não pode colocar essa despesa no convênio e no plano de trabalho, porque se colocar, é preciso demonstrar o custo do que está sendo colocado. Então, eu quero frisar bem que neste item, plano de aplicação, é preciso detalhamento. E aí, nós temos o sistema demandas, que tem detalhamento, e também, se quando não tem detalhamento, nós solicitamos o cadastro para que coloque a despesa necessária, mas nós temos visto e recebido plano de trabalho sem detalhamento. Então, isso tem causado alguns problemas, e aí os processos não conseguem prosseguir. Nesse item, ainda seguindo ainda nesse plano de aplicação, nós temos alguns exemplos, que é aquilo que eu falei, que é na questão de medicamento, indicar classe farmacológica, na prestação de serviço, indicar pessoa física ou jurídica. Essa questão de indicar pessoa física ou jurídica, quando eu coloco lá no plano de aplicação, que é prestação de serviços, é importante, porque nós também temos o Aldesp, e na hora de indicar no Aldesp, é preciso colocar se é pessoa física ou pessoa jurídica, e discriminar especialidade. Tem que ser feito. Por isso, na hora de aprovar o plano pessoal, colaboradores, servidores, por favor, verifiquem isso. Quem não tem essa prática, ou às vezes está cansado de cobrar, vai cobrar, porque precisamos do detalhamento. Quanto mais claro
for o plano, melhor a execução, melhor o acompanhamento. Eu consigo enxergar. Se eu não planejar claramente, eu não consigo atingir o objetivo e também não consigo colocar os serviços à disposição da população. Então, quando eu olho e foi feito um plano e eu não enxergo o que quer nem para onde vai, muito complicado. Então, às vezes, a gente tem um plano muito faltando muitas informações. Eu estou sendo repetitiva, as regionais estão cansadas de me ouvir, as unidades, né, quem estiver me ouvindo, está cansada de me ouvir, mas isso se faz necessário. Nós estamos lidando com recurso público, então tem que ser o mais claro. É preciso transparência. Aí a folha de pagamento. Na folha de pagamento, também é preciso anexar ao plano uma planilha com as categorias que serão pagas com o termo. Quais são as categorias? Médico, né? Aquilo que eu já falei, médico, enfermeiro, administrativo. Então, toda a categoria que for paga do pessoal com esse recurso tem que colocar. E equipamento, investimento, equipamento mobiliário, aquilo que eu falei, especificar o tipo. Não, é lógico que não pode colocar marca, mas especificar o tipo, para ficar mais fácil na hora da aquisição. E toda vez que comprar um equipamento, também é preciso ter uma meta atrelada de quanto esse equipamento vai nos oferecer, né, quanto é possível de exames mês. Então, às vezes, nós já tivemos, na questão de equipamentos, de que a entidade fez a aquisição de equipamento, depois não queria mais atender o SUS. E o que a gente conseguiu, porque estava estabelecido que ela ia adquirir equipamento e atender X por mês, e com esse plano detalhado, a gente conseguiu fazer com que ela entendesse que ela precisaria colocar o serviço à disposição. Aí teve no caso que ela não quis, a gente solicitou o recurso de volta, porque se não vai colocar serviço à disposição da população, então vai ter que devolve o recurso. O equipamento é para o atendimento da população, ou é um equipamento novo para melhorar, né? E geralmente os novos eles também aumentam a quantidade, né? É lógico que tem que tomar cuidado, porque quando eu digo exames, consulta, tudo isso já está pactuado através do convênio específico de saúde, qual é o teto, mas para isso a regional está atenta e ela acompanha. E no caso de obra, também tem que verificar o valor da obra. Na hora que está fazendo o plano de trabalho, uma obra que custa, por exemplo, R$ 200.000. E aí eu tenho uma indicação de recurso ou uma liberação de R$ 100.000. Esse valor não é suficiente para a conclusão da obra. O que tem que acontecer? O beneficiário tem que se comprometer a colocar uma contrapartida. Por quê? Não podemos passar o recurso, não devemos, né? Passar o recurso para uma parte da obra e a obra ficar parada e não ser concluída. Isso já aconteceu, nós já tivemos casos assim e já tivemos problemas. Então, se o beneficiário aceitar, porque um exemplo, era uma emenda e o recurso não era suficiente, ele entra com a contrapartida e nós vamos acompanhar, né? O poder público tem que acompanhar a execução dessa obra. Então, o plano, o valor que ele vai colocar, que o beneficiário colocará de contrapartida, somado ao valor liberado pelo Estado, tem que dar o valor do projeto da obra, né? Então, na obra, o projeto vem com o cronograma físico-financeiro, e onde tem todo o tempo da execução da obra e a necessidade total do recurso. Eu tenho uma informação, aqui também eu coloquei, né, para lembrar de novo da planilha de custo
que é uma planilha onde coloca as despesas dos últimos 12 meses. Para que serve essa planilha? Então, se eu estou pedindo medicamento, nós queremos saber quais os gastos do medicamento nos últimos 12 meses, para saber se o que está sendo liberado está dentro ou fora do consumo dele nas despesas de medicamentos nos últimos 12 meses. Se, de repente, ele está pedindo um valor muito maior do que ele vem aplicado, e lembrando que é da área do SUS, né? Do que ele vem aplicado, o que vai acontecer? Ou é um projeto novo, ou teve uma ampliação de serviço. Então, para tudo, tem que ter uma justificativa. A gente percebe muito que o pessoal não dá importância para a planilha de custo. O pessoal não compara se o que ele vem gastando nos últimos 12 meses com o que está sendo colocado na aplicação de recursos, se está dentro ou fora. É preciso que faça esse comparativo, é preciso também que verifiquem os custos na hora que está colocando, que a gente faz a cotação, e às vezes tem a ver com leitos, é preciso que a regional se atente quanto está custando esse leito. De repente, nós estamos liberando um aumento, uma ampliação de leitos, alguma coisa assim, tem que fazer o custo, divide pelo valor que está sendo liberado para saber quanto está custando esse leito. Será que ele está dentro ou fora do preço de mercado? Então, tudo isso precisa que a área técnica esteja atenta e que a área administrativa também. Então, dentro do plano de trabalho, o item plano de aplicação, etapa ou fases, objeto é da área administrativa junto com a área técnica. Por quê? A área técnica, a parte da área técnica é a meta, são as metas. Só que se ela não sabe o que está sendo adquirido, ela também não consegue verificar as metas, né? Então, as metas têm que estar de acordo com o recurso que estão sendo liberados. O cronograma de desembolso. No cronograma de desembolso, ele tem o valor que vai ser liberado. O que acontece aqui? O pessoal precisa verificar se o que está sendo desembolsado, e primeiro, se o valor é o valor que foi autorizado, se esse valor é o suficiente para atingir as metas, e se esse valor ele tem necessidade ou não da contrapartida. O que acontece? Nesse item, nós colocamos o valor da parcela, eu dei um exemplo de uma só, o valor do proponente. Quem que é o proponente? O beneficiário. Então, é o nosso parceiro. Se tiver necessidade de uma contrapartida, é nesse local que nós vamos colocar o valor. E quem é o concedente? O órgão público. E o valor do desembolso. Então, é preciso verificar se isso está correto, se, de repente, eu verifiquei que o valor da obra não é suficiente, ou então um equipamento, porque, às vezes, um equipamento também ele tem um custo maior do que está sendo desembolsado. E é preciso que tenha uma contrapartida. Por quê? Senão, o equipamento não será adquirido e aí o recurso ficará na conta. Então, tem que ter um acompanhamento. O gestor do convênio tem que acompanhar toda a fase do plano de trabalho, do início ao fim. É preciso saber se foi adquirido. Por quê? Porque também vai fazer o relatório governamental. Quando chegar na prestação de contas, vai começar a encontrar alguns problemas, aí que começa a voltar para o plano. Então, é preciso, antes de liberar o plano, de disponibilizar,
é preciso fazer uma análise de começo ao fim, é preciso ter uma aprovação técnica e administrativa, é preciso verificar a justificativa, como eu já havia informado, para depois, na hora que assinar, não ter problema, certo? Qual é a previsão de execução do objeto? Que é super importante. O plano de trabalho, ele tem também, assim como o convênio, o início e fim. Qual é o início do plano de trabalho? A assinatura do convênio. Então, a partir do momento que assinou o convênio, o plano de trabalho está valendo e eu começo com a minha execução. É lógico que é preciso receber o recurso. É bom receber o recurso primeiro e depois fazer os gastos. Embora o convênio ele vale a partir da sua assinatura. Então, a partir da assinatura, tem uma cláusula lá dentro, estabelecida no convênio, que fala na vigência, que é a partir da assinatura, e ele tem um prazo para findar. Então, se prorroga o convênio, prorroga também o plano de trabalho. E aí tem que verificar a execução. É lógico que a execução do plano de trabalho ela tem que ser observada, porque a prestação de contas ela é por exercício. Então, mesmo que um plano de trabalho ele ultrapasse o exercício, ele tem todo o final do exercício que fazer a prestação de contas. Agora, precisa acompanhar. Por isso, na meta, né, toda hora eu volto para a meta, é preciso estabelecer o prazo e um prazo que eu consiga entender, que eu possa medir. Geralmente, indicar por mês, às vezes é mais fácil. Quando eu indico por ano, 12 meses, também dá para acompanhar, mas precisa verificar a execução. Porque mesmo que indique por um período de um ano, mas a minha prestação de contas ela é por exercício, se ela ultrapassa o exercício, com certeza tem que fazer uma divisão para saber quanto que é a minha meta mensal para que eu possa depois executar minha prestação de contas. Na duração do convênio, como eu disse, é preciso verificar. O pessoal, às vezes, recebe o recurso fica na conta, e depois, quando está terminando o plano de trabalho, a vigência. Oi? Tem alguém com o microfone aberto. Por favor. Então, assim, quando está terminando o convênio, é que verificar que tem um saldo. É possível prorrogação? Depende. Se é recurso de custeio, se não tiver, às vezes, uma resolução, então, recurso de custeio, às vezes, a gente não tem prorrogado, a não ser que seja um projeto muito específico. Então, cuidado. É preciso verificar o investimento, é preciso verificar se já foi adquirido. Tem muitos beneficiários que ainda estão com recurso na conta, então não sabemos se o plano já foi concluído ou não, é preciso que a regional esteja atenta. E quem elabora o plano de trabalho é de extrema importância. Por quê? Porque essa pessoa que ela vai colocar aqui também todos os dados dela, e aí ela pode falar assim, eu só fiz o plano, mas ela também tem a sua importância, porque se ela elaborou, ela vai ajudar também a esclarecer alguma dúvida, caso haja na hora da execução. Então, todo mundo que participa da formalização do convênio, do plano de trabalho, é responsável pela execução. Aí os convênios e o plano de trabalho, eles são assinados. Assinando, logicamente, que tem a publicação, que tem um prazo de 20 dias, como também está previsto no nosso convênio. Mas é preciso verificar, antes de assinar o plano de trabalho, que o DRS, o beneficiário, chequem as informações para saber se está correto, se todas as informações estão corretas, se os nomes estão corretos,
se os documentos informados estão corretos, se o gestor do convênio, como eu já falei, não é o representante legal, que não pode ser, embora nós aqui fazemos, tem conferência, né, antes de liberar para o secretário, porque nós que liberamos, mas às vezes alguma coisa pode acontecer. Um dígito errado num documento pode causar algum problema. Então, eu gostaria que ficasse claro para o pessoal que o plano de trabalho não é apenas um documento que se faz para cumprir tabela, para cumprir somente a legislação, mas é um documento de extrema importância, que é através disso que a população vai receber aquilo que está sendo pactuado. Tem algumas divergências, às vezes, senta, conversa na hora de fazer esse plano, mas coloque uma coisa na cabeça, dê importância para o plano de trabalho. Então, eu estou sendo, mais uma vez estou dizendo, que eu estou sendo repetitiva, porque o plano de trabalho é uma foto, e que nem diz tem um amigo, o Fábio, que fala, e a pressão de cor seria, quando a gente revelava, né, a foto revelada. Aí não tem mais jeito. Então, eu quero deixar claro para vocês que tem instruções do tribunal, que tem o decreto, que tem outras leis, que tem o parecer da consultoria jurídica, que fala muito do plano de trabalho, fala também dos itens que devem compor o plano. Então, ele não está sozinho e não é qualquer documento. Então, toda vez que for necessitar de um recurso, elabora um plano de trabalho antes, e quando o secretário autorizar, esse plano a demanda autorizada vai para o sistema demandas. Quando chega no demandas, o plano de trabalho que vai ser elaborado lá dentro do sistema tem que ser o mesmo do SEI. O que acontece? Vem um processo para o secretário, e aí ele autoriza, que vai através do processo SEI. Autoriza, a gente abre uma demanda no sistema demandas. Aí o pessoal esquece do plano de trabalho do SEI e coloca outro plano dentro do sistema. Aí, na hora de assinar, dá problema, como já aconteceu, de chegar aqui um plano de trabalho com objetos completamente diferentes do que o secretário autorizou. Então, é preciso ficar atento de que aquele plano que faz para a solicitação do recurso, no SEI, tem que ser o mesmo que vai entrar no sistema. Por quê? Porque a gente coloca também no sistema a autorização do secretário. Então, é importante que se faça essa verificação, tá? Os documentos serão assinados digitalmente. A regional, junto com o beneficiário, ele tem que estar checando o dia que assinou, para poder, porque tem beneficiário, ou às vezes tem alguns colaboradores que nem viu que o plano está assinado, então tem que checar, tem que acompanhar essas assinaturas, e também, para assinatura, tanto do convênio quanto do plano de trabalho, é preciso que os responsáveis que vão assinar estejam cadastrados no sistema. E se quem assinou é a pessoa mesmo que está indicado no convênio e no plano, lá nas informações iniciais do plano. Então, precisa checar. Às vezes, faz o plano, faz tudo, na hora da liberação da assinatura, não está cadastrado o servidor no sistema, aí não é possível assinar. Ou então, não consegue assinatura porque o servidor não está. Então, assim, se um servidor ele não está, vai entrar de férias, ou tirou uma licença assim, com vários meses, na hora de liberar, é preciso checar se esse servidor está disponível para assinar. Caso não,
tem que fazer o cadastro no sistema. E a documentação pertinente ao convênio também é a documentação do plano de trabalho. É preciso que a documentação ela esteja atualizada do começo ao fim, enquanto estiver liberando pagamento, porque o que acontece? O pessoal só se preocupa com a documentação na hora que está formalizando o convênio e o plano de trabalho. Mas é preciso que esteja atualizado no sistema, tem um lugar certinho, tem um repositório, na onde tem que estar sendo inserido, né, toda a documentação e precisa estar atualizado. Então, eu acho que o pessoal tem conhecimento, nós vamos mandar o material para vocês, como a Vanessa também já disse que vai colocar à disposição, mas nós vamos também encaminhar toda a legislação que já encaminhamos, e eu volto a frisar que o parecer da consultoria jurídica, ela aprova a minuta, mas ela orienta, porque ela cita várias legislações, isso faz com que o servidor venha agregar mais conhecimento. Então, mas para agregar conhecimento, é preciso fazer a leitura da legislação. Então, com relação ao plano de trabalho, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não é nada desconhecido do pessoal, mas é mais importante do que a importância que se dão. Então, eu sinto que o pessoal não dá muita importância ao plano, mas ele tem mais do que a gente imagina. E lembrando, né, eu quero chamar mais atenção também dos gestores, porque os gestores serão cobrados pela execução desse plano. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Não é só o secretário que assina, não. Nós que fazemos parte da formalização também temos a nossa responsabilidade. Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez o RH, a nossa coordenadora Tatiana, o pessoal do CEFOR, por esse treinamento, por esse curso, que eu espero que o pessoal possa também utilizar para estar chamando os beneficiários e fazendo um curso com eles, né? Passando para eles e tirando as dúvidas. Vanessa, agora não sei se tem dúvida, se você quiser abrir. Oi, Marilza. Eu que Oh, agradeço, em nome do CEFOR. A Sandra está aqui com a gente, né, Sandra? Se quiser já aproveitar e já dar um alôzinho aqui. Olá, tudo bem? Fico bem olá, contente com Vanessa, estar Oi, ouvindo Sandra. você. Boa tarde a todos. oi, Vocês estão me Sandra. ouvindo? Estamos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Vocês estão me Sim, estamos sim. Sandra, sim. sim. Jatobá está aí. Estão me ouvindo agora? Que eu estou me matando aqui com o equipamento. Bem, Estamos. eu estava aqui com muita dificuldade em saber qual curso eu participava, porque, de fato, os professores eles estão assim deixando a gente no chão do ponto de vista da qualidade do que estão apresentando para cada um de nós. Mas eu não posso deixar de mencionar o orgulho que eu tenho de saber. E aí, como terminou de contratos, eu vim para convênios e consegui pegar parte da fala da Jatobá, parte da fala da Marilza, e não posso deixar de registrar o orgulho que eu tenho dessas profissionais que são Jatobá e Marilza dentro da secretaria. E para minha surpresa, elas não só são grandes profissionais enquanto atuantes e operadoras do assunto dentro da secretaria, mas como professoras elas são muito didáticas. Então, eu vou pegar aqui a fala de, eu não sei quem é, mas acho que é Josiane, que falou: quando vai ser o próximo curso?
Ao final, eu vou dizer quando é que vai ser o próximo curso e qual vai ser o curso, porque eu já tenho essa demanda. Então, Isso eu quero falar também. vocês trouxeram para nós, para a rede como um todo. É claro que a Marilza ela é tendenciosa, ela sempre cita o DRS, mas ela só está esquecida. Mas ela está falando para todo o público, está enriquecendo muito o nosso cotidiano, então a gente não pode parar, né? Então, ao final, quando eu for fazer o encerramento, eu faço questão de estar com vocês no encerramento, eu vou dizer um pouquinho do que a gente pretende para a continuidade do que nós fizemos agora. Então, obrigada, Marilza, obrigada, Jatobá, Vanessa, toda a equipe da escola, mas um agradecimento muito especial a todos os participantes do curso que estão tirando um tempinho daquele que a gente já não tem mesmo, mas para a gente aperfeiçoar a matéria, que é o nosso foco principal atualmente como gestores e fiscalizadores de contratos, e principalmente nessa área de convênios. Sandra, eu queria só... Está me ouvindo? Sim, sim. Eu queria só falar, assim, a minha coordenadora acho que já fez contato com a Sandra, e nós vamos fazer, né, pretendemos fazer um curso de prestação de contas, então só queria avisar o pessoal que nós estaremos preparando, porque, embora eu falo muito da RS, desculpa o pessoal, às vezes, né, que nem diz a Sandra aí, mas às vezes eu lembro, falo unidade e tudo mais, mas a todo o público. Então, assim, eu quero agradecer, desculpa se de repente eu falei, mas assim, nós estaremos preparando um curso de prestação de contas junto com a CRH, que a Sandra vai nos apoiar nessa, né? E aí eu acho que vai ser muito bom também. Tá? Agora, Vanessa, não sei se tem algumas perguntas ou não. Olha, nós temos milhares. Ai, Jesus. O que eu fui fazendo? Eu fui tirando uma fotinho dessas perguntas, porque para a gente ir voltando ali no chat, eu acho que ia ficar meio. Fiquei com medo de perder alguma. Eu fui mandando para o WhatsApp de vocês. Ai, Jesus. Então, a Maria Cláudia, acho que já viu, né? A Roberta, eu não sei se Sim. conseguiu acompanhar aqui no chat essas questões, não sei se ela vai participar dessa Não, eu já rodada copiei de todas perguntas. aqui. Oi, Roberta. Nossa. Eu já copiei todas as perguntas, tá? Até posso mandar para elas depois no WhatsApp, consolidado. Ótimo. Ai, que Aí a fofo. gente vê o que a gente combina. Tem alguma que dá para a gente já ir respondendo aqui, até o horário do Isso. almoço, ou no retorno Isso. vocês preferem discutir? O que vocês preferem? Aí é com vocês. Eu já vi Tem- algumas minhas aqui, mas eu prefiro que dê primeiro a preferência para a Marilza, já para o dela, que está fresquinho. As minhas eu venho na parte da tarde. Então, pode ir Ótimo. colocando, Vanessa. Se você quiser colocando algumas, já Então, pode peraí que eu fazer. vou abrir aqui. Peraí, tá? Eu vou fechar aqui meu microfone e já retorno. Vanessa, eu vi que já saiu bastante gente. Nós tínhamos 188 participantes, agora estamos com Isso, 117. isso. Não sei se o pessoal acabou indo lá também no outro link, apesar de que agora o pessoal também já está em horário de almoço. Não sei se o pessoal já está, precisou sair, vai retornar depois. Só um instante, tá? Ó, tem uma pergunta aqui, eu acho que, eu não sei se essa é mais para Maria Cláudia, vocês me falam, por favor. Como é feita a comunicação de afastamento de gestores por férias-licença? Então, na verdade, eu vi algumas perguntas nesse sentido aí, né? As pessoas estão preocupadas porque a troca do gestor ele é por apostilamento, né? E é sempre bom ele comunicar por escrito, porque alguns ficaram com esse receio. Ah, saí de férias, voltei, ninguém fez nada, ninguém fiscalizou, tinha sido combinado alguém ali e a pessoa não fez nada. Como me proteger em relação a isso? Então, eu acho importante a pessoa fazer por escrito ao seu superior que está saindo de férias. Se ele já indica quem é a pessoa, copia nesse e-mail. Se não, pede para que o seu superior indique quem é que vai dar continuidade ao trabalho aí. Então, essa é uma forma não só de deixar documentado,
pega isso, põe no processo eletrônico, que é importante que passado algum tempo, se o tribunal quiser fazer alguma exigência sobre algum fato ocorrido naquele período, está dentro do processo, e aí também fica por escrito de que a pessoa está na licença dela. Esse é assim que eu acho que seria o correto. Perfeito, eu vou continuar, tá? Funcionário do Estado numa função pode ser admitido na mesma função pela conveniada, na mesma Não, instituição? Acho que você já não, falou isso na não sua pode. apresentação, né? Isso está escrito taxativamente na lei. É proibido. Não, não pode. Vamos lá. Considerando que pode aplicar até 25% em RH, folha de pagamento proveniente de transferências voluntárias, pergunto: pode incluir nestes gastos os tributos / encargos com a folha de pagamentos? Então, veja bem, essa eu vou responder, Maria Cláudia. Então, com relação à folha de pagamento, ela também ela tem o custo dela. A folha ela sempre custa o bruto, né? Ela não custa o líquido. Agora, se ele incluir os tributos, ele vai prestar contas, ele vai comprovar que ele fez o recolhimento. Na prestação de contas, ele vai ter que demonstrar que ele fez o recolhimento. Tá bom? Tá ótimo. Aí, ainda continuando nessa pergunta, eu acho, não sei se você já respondeu, com base na pergunta anterior, inclusive foi um caso que enviei um processo à CGOF, no termo de convênio, atribui a responsabilidade de pagamento de encargos trabalhistas apenas à conveniada? Então, no convênio tem uma cláusula que fala que isenta a secretaria nessa questão de ações trabalhistas, de problema trabalhista. Por quê? Porque às vezes a gente assina o convênio e a entidade ela já vem com um problema anterior. Então, não pode atribuir à secretaria essa despesa dos problemas trabalhistas. Não sei se a Roberta quer ou a Maria Cláudia complementar alguma coisa. Já Não, tem até... Desculpa, vai, pode Roberta. falar, não, pode falar, Não? Maria. Por favor, prefiro você. Imagina. Tem uma pergunta que foi feita aqui que tem relação com esse tipo de pergunta, que é com relação à matriz de riscos, né? Assim, apesar do decreto que trata do convênio não tratar especificamente, não determinar a obrigatoriedade de apresentação de matriz de riscos, eu acho que ela se faz necessária diante de situações como essa, né? A gente tem visto muito, principalmente em contratos de gestão, nos convênios também, erros médicos, obrigações trabalhistas sendo transferidas, as despesas sendo transferidas para o âmbito do convênio. Então, uma vez que a gente tem isso estabelecido em uma matriz de riscos, estabelecendo as responsabilidades, as atribuições de cada uma das partes, isso fica claro e a gente não tem essa dúvida no momento da prestação de contas. Mas eu concordo com o que a Marilza pontuou, tá certíssimo. Ótimo. Estive em férias por um curto período e o que foi estabelecido foi de que que teria alguém respondendo. Porém, a ocorrência ficou parada até meu retorno. Como me proteger deste tipo de situação? Então, com relação sendo que ele é o gestor do convênio, verificando se não teve nenhum problema nessa ausência. Por quê? O que a gente coloca que é para substituir é que é para evitar algum problema para o servidor, se de repente, na ausência dele, alguma coisa acontece no convênio, alguma denúncia, algum problema, e aí a responsabilidade pode recair a ele por não ter verificado e acompanhado. Então, ele verificando que a situação correu tudo normal, tranquilo. No caso de aquisição de equipamentos, mediante efetivação de compra, o serviço consegue valor menor de algum equipamento com a mesma característica e qualidade da proposta inicial. O saldo poderá ser utilizado para aquisição de outro equipamento, já que não fere o objeto e autorizado pelo gestor do convênio? Então, primeiro que assim, qualquer alteração, primeiro que não pode alterar o objeto, ele está dizendo que não fere objeto. Mas vamos supor, se for uma indicação parlamentar, ele não pode utilizar o saldo do recurso. Por quê? Porque o objetivo é atender a indicação
e sobrou recurso, ele recolhe. Então, se estava indicado, sei lá, um tomógrafo, comprou o tomógrafo, esse era o objeto. Comprou, sobrou recurso, que sempre ele, na hora de cotar, ele vai encontrar um preço menor. Aí recolhe o recurso. Se for, no caso que não for indicação, está no plano de trabalho indicado o convênio, o equipamento, o tipo do equipamento, também não podemos alterar o objeto. E dependendo da situação, a gente submete ao nosso superior para verificar. Se não vai ferir o convênio, às vezes é possível. Só gostaria de complementar a fala da Marilza para deixar ressaltado aqui que o papel do gestor e do técnico é se pronunciar ali sobre o assunto, mas não de decidir. A decisão é do secretário. Então, tecnicamente, ele fala se aquilo ali é bom ou não. Vamos supor aí que seja possível comprar mais um equipamento com o dinheiro. E aí ele vai se posicionar tecnicamente se aquilo é necessário para a região. E submete isso ao coordenador, e do coordenador secretário é o secretário que autoriza, jamais o gestor, ele só opina. Isso. Ok. Uma dúvida. No atual convênio, temos no plano de trabalho, termo de referência do pronto-socorro, atendimento de fichas amarelas e vermelhas. Esse chamamento foi elaborado em 2022, mas a conveniada atende ficha verde também. No momento está sendo elaborado novo chamamento. Pode incluir atendimento à ficha verde? No novo Olha, chamamento. Fala, Maria, desculpa. Isso que eu ia falar. No novo chamamento, ela vai colocar tudo aquilo que ela tem necessidade. Então, no novo, ela pode colocar. No velho, ela tem que cumprir o que foi pactuado. Maria Cláudia, se quiser complementar. Era isso que eu ia falar, tem que exigir, que é o que eu, relembrando uma questão que eu tinha pontuado pela manhã, cedo, você não pode, depois que o jogo começou, mudar as regras. Então, para que isso ocorra, ele tem que ser muito bem justificado, fundamentado e submetido para aprovação do secretário e alterado mediante termo aditivo. Agora, no novo chamamento, aí tem novas necessidades, pode ser incluído. Olha lá, agora mais uma aqui que apareceu. O gestor do convênio é responsável até a total execução do convênio. Após a prestação de contas, encerra a gestão? Não. Por quê? O gestor de convênio ele tem que acompanhar até a finalização, até a aprovação do Tribunal de Contas. Então, enquanto esse convênio não for quitado, finalizado com o Tribunal de Contas, ele tem a obrigação de acompanhar, de ficar atento a esse convênio. Ele não vai ter a fiscalização da execução que ela foi findada, mas a responsabilidade de responder questionamentos, ela ainda permanece. Ótimo. E eu acho que é a última aqui, ó. No que diz respeito aos convênios TEA, estamos há 2 anos em aditamento, porém a resolução pede algumas questões diferentes, uma vez que a resolução do convênio inicial foi revogada, como fazer o monitoramento? Então, olha, enquanto não sai a resolução nova, porque uma foi revogada, nós estamos utilizando o convênio com a minuta aprovada pela consultoria jurídica de transferências voluntárias. Então, assim, o que está pactuado nesse convênio e o plano de trabalho ele tem que ser obedecido e seguido. Por isso, não importa que seja até, qualquer que seja o programa, o plano de trabalho tem que ser bem claro para poder fazer o acompanhamento. Quando sair a nova resolução e o edital, aí são novas regras, novo termo de convênio, então aí tem que seguir o que foi pactuado depois, mas nesse momento segue o que está vigorando. E aí, nesse sentido, só complementando a Marilza, a pessoa que fez essa pergunta, o que ela tem que fazer? Ler o que está no convênio, ler o que está no plano de trabalho. Qualquer coisa diferente disso, que ela esteja com uma dúvida do que pode ou que não pode, ela coloca isso no papel e submete à coordenação. E, se for o caso, dependendo se for uma dúvida jurídica, ela é encaminhada para a consultoria jurídica.
Ok, vamos para a última agora, tá? Como gestor de convênios pode demonstrar da melhor forma que a entidade é a melhor opção para a administração pública? É um apontamento frequente em relação ao relatório governamental. Gostaria de melhor atender. Então, primeiro, que é assim, a entidade, quando vai fazer o convênio, tem um critério de escolha que tem que ser é, estabelecido, ou informado. Então, quando vai fazer o convênio, ela vai informar por que ela escolheu aquela entidade. Então, essa questão do critério de escolha, ele não é de agora, ele é importante na formalização do convênio. Quando ela vai e verifica a escolha dessa entidade, ela já justifica por que ela escolheu. Então, aí ela já vai dizer que essa é a entidade e a melhor escolha que ela fez. Então, ela tem que justificar. Enquanto você respondia, surgiu mais uma que eu acho que dá tempo. Por falta de RH, os gestores técnicos e administrativos, que são os responsáveis pela fiscalização e execução no convênio, no caso de obra e ou ampliação, em que não há arquiteto e engenheiro, como elaborar um relatório governamental sem ser apontado futuramente pelo Tribunal de Contas? Não deveria, nestes casos, ser alguém da área? Então, primeiro que assim, nós sabemos que nas unidades, né, às vezes não tem engenheiro. Todas, a maioria não tem engenheiro. A engenharia fica aqui na sede. Se ela tiver alguma dúvida, né, submete o processo ao GTE, se tiver alguma dúvida. Mas, na hora que faz um convênio de uma obra, o engenheiro da entidade, ele vai dar um termo de conclusão da obra, e ele vai dar um laudo, tudo lá da conclusão. Ela tem dúvida? Ela vai te submeter até o GTE se tiver dúvida. Agora, lembrando que não são todos os processos que virão para cá, até porque o GTE às vezes nem consegue responder, mas aí é uma outra situação. É uma obra que às vezes é grande, a gente tem solicitado uma ajuda ao nosso grupo técnico de edificações. Então, ela vai verificar, vai analisar, tem dúvida? Vem para cá, a gente manda, e aí eles nos auxiliam. Ok. A gente pode fazer mais uma? Pode? Pode? Então tá bom. É, temos convênio onde a instituição tem dificuldades em conseguir 3 orçamentos para determinados profissionais, principalmente médico. Como proceder? Tem que fazer a cotação. Por quê? Nós precisamos saber se o que ela vai contratar está fora ou dentro ou fora do preço de mercado. Ela pode cotar não só no município onde ela está estabelecida, mas ela pode cotar na região, né? Ela pode ver com alguma associação. Então, ela tem que fazer essa cotação para a gente. Agora, se ela tem como comprovar a negativa, fiz cotação e não conseguir, para ela provar que ela não consegue, só se ela tiver algum comprovante da negativa. Se não, tem que ter a cotação. Eu acho que o pessoal tem reclamado muito isso, mas também eles têm ficado no âmbito dele. Ah, eu estou no município tal, só checo no município. Não, eu acho que tem que fazer uma pesquisa numa região maior. Ok. Caso o gestor do contrato avalie que no decorrer do convênio da área assistencial, que a estrutura física não é suficiente, como posso resolver? Depois tem só mais uma e a gente encerra, tá, pessoal? As Você poderia. perguntas. Repete Não, de novo, por eu ia favor. falar agora, você Repito, poderia repetir? repito. Caso o gestor do contrato avalie que no decorrer do convênio está entre uma chave, né, da área assistencial, que a estrutura física não é suficiente, como posso resolver? Primeiro que antes, olha, eu vou, e depois, Maria Cláudia, qualquer coisa você complementa. Olha, na hora de fazer o plano de trabalho, vai observar tudo isso. Se a meta que está sendo proposta, se aquilo que está sendo proposto é possível alcançar ou não. Para isso, ela tem que ter estrutura física, pessoal,
ela tem que ter condições de atender aquilo que ela está se propondo. E a regional, vou eu dar de regional, não me pega não. Mas o beneficiário, a unidade, conhece o beneficiário com quem estamos fazendo o convênio. Entendeu? Então, é na formalização que detecta se é possível ou não cumprir o que está sendo pactuado, o que está sendo proposto. Tá? A outra. Ok. Só complementando o que a Marilza falou, vai que mesmo depois, na execução, se detecte alguma falha aí, alguma deficiência, eu acho que ele, como gestor do convênio, ele tem que apontar e submeter isso à coordenação, e conforme for até o secretário, para ver se ou muda ou exige isso da instituição para tomar algum tipo de medida. Porque se o nosso interesse é uma prestação integral de algum paciente e nessa prestação há necessidade do oferecimento de algo que não exista ali, então a gente tem que rever, né, para poder ver o que foi que aconteceu. Até por isso que o planejamento, a prévia, ela é muito importante para evitar esse tipo de situação. Eu ia falar isso. Por isso que eu ia falar do planejamento. Na hora que está formalizando o convênio e o plano de trabalho ou a solicitação de recursos, é preciso verificar isso. Isso faz parte mesmo do planejamento para evitar transtorno depois. Próximo. Ok. Ainda que objetos diferentes, existe um modelo padrão ou mesmo ideal para o relatório governamental ou itens importantes? Sim. Olha, nós temos um modelo do porquê que tem um modelo que foi estabelecido. Para evitar que cada um faça de um jeito. Então, para padronizar, fizemos um modelo. É lógico que nesse modelo você pode acrescentar mais informações se necessário for. Às vezes acrescenta foto, se preciso for, mas segue o modelo já estabelecido pela prestação de contas. Só complementando a Marilza, esse modelo que foi estabelecido, o esqueleto dele, até para ter a mesma formatação, mas o conteúdo em si, grande parte dele está baseado no que está disposto nas instruções normativas do tribunal, que ele exige lá esse relatório governamental e pegando também um pouco do que diz lá no parecer conclusivo, que o tribunal também exige, a gente meio que padronizou, que são coisas básicas do tipo metas contratadas e realizadas. Se não realizou, você tem que comentar e por aí vai. Para quem não tem conhecimento, pede, depois a gente tem um modelo aqui. O artigo 203 das nossas instruções normativas estabelece quais são os pontos que devem constar no parecer, para quem estiver vendo. Perfeito. Obrigada. Ótimo. Obrigada, Roberta. Considerando a necessidade de O que eu publicar penso? uma comissão de prestação de contas e convênios, quais os servidores indicados para fazer parte desta comissão? Então, isso é muito relativo e compete aí a cada diretor de unidade ou de departamento regional definir as pessoas que têm esse perfil e que vão compor isso daí. Vê, Marilza, se você complementa, por favor. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que tem que verificar qual é o perfil do servidor mais indicado para compor essa equipe. Tem mais, Vanessa? Não, agora a gente encerra, a gente Eu vai tenho agora só um para o complemento. auditório. Eu tenho só uma coisinha, Pode posso? falar. Ó, eu queria só lembrar que o gestor, que outro dia nós tivemos um caso aqui de gestor terceirizado. É um gestor que alguém ou alguma entidade contratou alguém para fazer o plano de trabalho e aí colocaram um gestor terceirizado. Não, o gestor é da unidade, né, do beneficiário da entidade, né, do beneficiário, não pode ser terceirizado. E também, no caso de cotação, carta de exclusividade tem que ser dos órgãos competentes para realizar essa carta, para emitir essa carta de exclusividade. Não pode ser o próprio beneficiário. Ele não pode emitir carta de exclusividade.
Só isso. Muito obrigada a todos, né? Obrigada, Marilza, Vanessa. nós é que agradecemos, viu? Maria Agradeço a Cláudia, Thaís Marisa, aí. a gente teve uma Obrigada. manhã muito rica e não tenho dúvidas que a nossa tarde também vem aí para fechar aí com chave de ouro com a Com Roberta. certeza, com Não Esse tenho dúvida. finalzinho, acho que foi muito importante, né? Muitos questionamentos, muitas coisas que vão surgindo durante as apresentações, né? Então, acho Sim, que todas as dúvidas, pelo menos, foram esclarecidas. Se tiver mais alguma questão, a gente pode voltar a discutir na parte da tarde. As pessoas estão certo. perguntando em relação ao Moodle. O Moodle é o nosso ambiente virtual de aprendizagem que a gente utiliza na SES, né? Então, na parte da tarde, logo quando a gente voltar um pouquinho antes, Roberta, eu vou até te pedir uma licença, porque aí eu vou compartilhar aqui a tela do Moodle, mostro para vocês onde que vai ficar disponibilizado o material, porque no Moodle tem lá a parte já dos contratos, né? Os convênios ainda não estão, mas a gente vai colocar tudo lá, tudo direitinho, tá? E até alguns questionamentos, a gente vê se consegue também deixar disponível no Moodle. A aula está sendo gravada, inclusive essa gravação também vai ser disponibilizada lá para vocês assistirem depois, tá bom? Tá É bom. isso. A gente retorna então às 14 horas. Agora a gente faz a nossa pausa para o almoço. Sandra, obrigada de ter entrado aí para dar um alôzinho para a gente. E na parte da tarde a gente retorna. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada. 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 Muito Até daqui a obrigada. pouco. Até já já. Até. Voltem.